Olá, meu nome é Ricardo Teixeira, sou um dos diretores da R4 Data Center e vou guiá-lo através do processo de criação e configuração das tarefas do Cobian versão 11. Mas antes é recomendável que você assista aos dois primeiros vídeos, pois eles são complementares entre si. O primeiro vídeo aborda como fazer o download e instalar o Cobian. O segundo aborda as configurações mais comuns das opções, aquelas do menu Ferramentas. O link para os vídeos você poderá encontrar a partir do nosso site em www.r4.com.br na central de suporte. Ou, se preferir, entre em contato conosco através de contato@r4.com.br ou diretamente comigo pelo e-mail ricardo@r4.com.br. Eu espero que você goste dos vídeos e, mais do que isso, que eles sejam úteis a você. Então, bom vídeo e aproveite! Após ter configurado as opções do menu Ferramentas, vamos criar as tarefas de backup. Porém, eu vou focar as opções mais básicas nesse vídeo. Nosso objetivo aqui é colocar o Cobian em produção. Então, durante a apresentação, eu vou passar direto por vários comandos, sem dar detalhes. Vamos deixar alguns assuntos para uma apresentação futura, de conteúdo mais avançado. Então, vamos começar criando uma nova tarefa. Para fazer isso, nós clicamos nesse botão de mais e aí vai aparecer uma caixinha de diálogo com várias opções que nós deveremos utilizar para poder configurar a tarefa de backup. A primeira delas é aqui, nome da tarefa. Nesse caso, precisa ser um nome único, que vai distinguir essa tarefa das outras, e precisa ter, normalmente a gente usa um nome que tem a ver com o objetivo do backup. Então, no nosso caso aqui, nós vamos usar documentos. O grupo significa o seguinte, por uma questão de organização interna, nós podemos optar por separar os backups em grupos. Eu tenho duas opções, sem grupo, ou adicionando um determinado grupo. No nosso caso, vamos deixar isso por enquanto sem nenhum grupo. Nesse caso aqui, eventualmente você pode ter o grupo o financeiro, o comercial, da área técnica. Muito bem. Habilitada. Se eu não quiser que essa tarefa seja executada, eu desmarco. Mas como ela, no nosso caso aqui, nós queremos que ela seja executada, então nós deixamos habilitada. Incluir subdiretórios. Se a pasta de origem possuir subdiretórios, então nós vamos deixar essa opção habilitada para que ele faça o backup com os subdiretórios, com os respectivos subdiretórios. Isso aqui é o seguinte, se você deixar marcado, cada vez que a tarefa executa o backup, ele vai criar uma cópia desse backup com suas marcações de tempo. Se nós desabilitarmos essa opção, cada vez que a tarefa executa o backup, vai ser criado um novo backup com uma nova marcação de tempo. Ou seja, nós só teremos sempre um backup, o último. Não é o que nós queremos. Então vamos deixar habilitada essa opção, já vem de fábrica, vamos deixar desse jeito mesmo. Utilizar lógica de atributo de arquivo. Essa é uma das opções que eu falei, nós não vamos mexer com isso agora, nem com cópia de sombra de volume. São opções mais avançadas, mais baixo nível, nós não vamos mexer com isso agora. E vamos pular direto aqui para tipo de backup. Completo, incremental, diferencial ou fantasma. Vamos imaginar que nós temos 4 arquivos, arquivo A, B, C e D. Eu preciso fazer backup desses arquivos para garantir a segurança. Então, nós temos 3 métodos, a princípio. Backup completo, backup incremental e diferencial. Qual é a diferença entre eles e quais são os prós e contras de cada um desses métodos? Bom, independente do método que nós vamos utilizar, incremental ou diferencial, o backup completo ele é obrigatório. Então, vamos imaginar que no domingo nós deixamos programado uma tarefa para realizar o backup completo. Bom, o próprio nome já diz completo. Então, ele copia todos os arquivos que estão selecionados. Durante a segunda-feira, apenas 2 desses arquivos são alterados, o arquivo B e o arquivo C. Daí, durante a madrugada, entre segunda e terça-feira, nós realizamos 2 tarefas de backup, apenas para a gente poder medir. Isso aqui é só um exemplo para a gente poder medir a diferença entre os dois, ok? Então, o primeiro backup incremental, ele vai fazer o quê? Ele vai copiar todos os arquivos novos ou alterados desde o último backup.
O último backup foi entre domingo e segunda, então, entre novos e alterados, nós temos dois, B e C, e é o que ele vai copiar para a pasta destino. O diferencial é bem parecido, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai copiar todos os arquivos novos ou alterados desde o último backup completo. Veja bem, a palavra mágica para o backup diferencial é completo. Então veja, se foram feitas essas alterações aqui, o último backup completo foi entre domingo e segunda, coincidiu serem os mesmos arquivos. Na terça-feira, o arquivo A é alterado e o arquivo C é alterado. O backup incremental, vamos repetir novamente, ele copia todos os arquivos novos ou alterados desde o último backup. O último backup, ele entende que foi entre segunda e terça-feira. E o novo aqui, vamos considerar como se o arquivo A fosse novo. Então, o que ele vai fazer? Bom, ele vai copiar o A, porque foi alterado. O C foi alterado desde o último backup. Já o backup diferencial, ele vai analisar não o último backup, mas o último backup completo como referência. Se o último backup completo foi no domingo, então ele vai copiar A, B e C. Foram os três alterados, né, desde o último backup completo. Na quarta-feira, um arquivo só é alterado, o arquivo B. Então, o backup incremental vai copiar só o B. O backup diferencial vai copiar todos. E aí acontece a mesma coisa, né? É feita uma alteração na quinta-feira, e aí ele copia só os que foram alterados, já o backup diferencial copia todos. Bom, aqui cabe a gente fazer uma comparação entre os dois, ver o que cada um tem de pró e contra. No caso do backup incremental, ele consome bem menos espaço em disco, uma vez que ele só copia aqueles arquivos que foram alterados. Mas ele exige maior tempo para restauração. Por quê? Porque vejam bem, ó, se eu alterei o B, quantas vezes eu copiei B? Uma, duas, três vezes eu copiei o arquivo B. Então, para eu poder restaurar esse arquivo B, eu vou ter que procurar ele, então eu vou ter que restaurar B, depois vou restaurar D uma vez. Enfim, nós vamos fazer uma sequência de restaurações, né? Eu vou perder um tempo, vai me exigir tempo, todo esse trabalho de restauração. Já no caso do método diferencial, não. Ele desde o último backup completo, ele foi copiando só aquilo que foi alterado ou foi criado. Então, nesse caso aqui, eu venho e restauro ele inteiro, se eu precisar. Na prática, muitas vezes o custo de espaço ele não é tão alto como o custo de tempo, ainda mais se você tiver um incidente, né, com o teu sistema ou precisar fazer uma recuperação de emergência. O mais rápido é o diferencial. Só para complementar, eu não anotei aqui, mas tem o Fantasma. O Fantasma ele serve basicamente como um agendador para executar outros eventos. Ok? Vamos para o nosso próximo tópico. Uma vez definidos os parâmetros da opção geral, como o nome da tarefa, o tipo de backup, etc., nós vamos definir então agora quais arquivos serão copiados e para onde eles vão ser copiados. Né? Então nós começamos em adicionar na origem quais os arquivos que nós vamos copiar. Pode ser arquivos ou diretórios ou então fazer um backup de um site FTP. No nosso caso aqui nós vamos começar pelo seguinte, como nós vamos copiar os nossos documentos, então eu vou selecionar o diretório. Eu tenho aqui em pasta meus documentos, eu tenho meus arquivos de trabalho. Desses arquivos de trabalho, eu tenho uma série de diretórios, onde estão classificados por natureza de trabalho, então eu tenho cadastros, contratos, cursos de Excel, data center, diversos, eletrônica e financeiro. Eu quero copiar todos, com exceção de eletrônica. Ele não tem nada a ver, é uma coisa pessoal, né? Essa é só para exemplificar uma situação. Vamos dizer que isso aqui não tem nada a ver com o restante. Ele está aqui dentro, mas eu não quero gastar espaço no disco, né, com esse item. Não tem problema. Nessa primeira situação nós vamos deixar ele habilitado, né, e ele vai ser, a princípio ele vai ser copiado junto. Depois nós vamos excluir isso daí. Bom, uma vez que foi definida a origem, nós vamos definir agora o destino. Para onde nós vamos fazer esse backup? Eu não vou fazer dentro da mesma máquina e nem nenhuma máquina da rede. Eu vou fazer fora. Vou fazer num site de FTP, num data center, né, que é o data center que eu contratei para fazer esse serviço. Então eu clico aqui e aqui nós vamos definir. Aqui já está pré-definido, né? Eu já coloquei aqui as configurações pré-definidas, mas aqui você vai especificar o host onde você vai fazer o backup, a porta, normalmente a porta 21, isso já vem pré-definido, o nome do teu usuário, se você contratou
com a R4, por exemplo, um serviço de backup, a R4 vai te fornecer os dados de acesso, onde vai ter o nome do usuário e a senha para acesso. Então aqui, né, você já tem esses dois. E a pasta a partir de onde você vai fazer o backup. Eu criei uma pasta chamada backup e é a partir dali. Nós vamos deixar aqui a opção em transferências passivas, porque se você tiver algum proxy ou algum roteador que ele tem que atravessar, fica mais fácil a partir daqui. Tá? Então vamos deixar essa opção sempre habilitada. Né? Para saber se isso aqui está correto, nós temos aqui uma opção de clicar no botão teste e ele vai fazer um teste de conectividade. Se você obteve essa tela, é porque está tudo ok. Né? Então ele diz aqui, foi criado o programa, cliente foi desconectado, tal, porque ele já fez, foi transmitido com sucesso. Né? E aqui então nós definimos os parâmetros básicos de origem e destino do nosso backup. Uma vez definidos os parâmetros de origem e destino do backup, nós vamos passar para o próximo passo então, que é o agendamento. Dentro do esquema de agendamento, nós temos várias opções, desde fazer manualmente até agendar uma vez por mês, uma vez por semana, diariamente, enfim. Fica a critério do administrador do backup. Isso vai depender também de uma política interna da empresa ou do usuário que está fazendo a configuração dessa tarefa. Vamos colocar manualmente. Nós definimos manualmente, ou seja, nesse caso aqui nós vamos ter que disparar manualmente o backup. Uma outra possibilidade seria também de fazer isso diariamente. Aí nós especificamos qual horário nós vamos fazer, e esse horário aqui pode ser um horário que já tenha terminado o expediente, ou durante a madrugada, enfim. Uma outra possibilidade, semanalmente. E aí nós podemos especificar então que dias da semana nós desejamos realizar o backup. Vamos imaginar que nós fazemos o backup durante os dias úteis, sábado e domingo, nós não queremos. E aí o horário em que esse backup deve ser realizado. Uma outra possibilidade também, e é interessante, é um backup mensal. Nada impede, vejam bem, nada impede de eu fazer uma tarefa executando um backup mensal e uma outra tarefa distinta dessa realizando um backup semanal. Então no nosso backup mensal, nós vamos especificar que dia do mês nós queremos que ele faça, pode ser no primeiro, no último, enfim, você escolhe, e o horário. Resumindo, o recurso de agendamento do Cobian é bastante flexível e permitirá que você planeje sua agenda de backup da maneira mais coerente possível com a sua necessidade. Então vamos partir para o próximo tópico agora. Definida a política de agendamento, vamos tratar então das dinâmicas do backup. Primeira coisa, o Cobian trata todas as tarefas de forma sequencial, então nós podemos estabelecer uma prioridade entre elas, de forma que a mais alta sempre vai ser executada primeira. Outro detalhe interessante, quantas cópias nós podemos manter? Aqui nós estabelecemos um rodízio, uma forma de fazer um rodízio entre os arquivos. Sempre que entrar um arquivo mais atual, o mais antigo sai obedecendo esse número de cópias. Nós definimos que são cópias completas, então aqui ele desabilita essas opções de cópias diferenciais e incrementais. Se nós habilitarmos uma cópia diferencial, por exemplo, nós vamos poder estabelecer aqui nas dinâmicas quantas cópias completas nós vamos realizar uma cópia diferencial. E quando nós podemos fazer isso, determinado dia fixo da semana ou depois de um determinado número de cópias completas. Ok? Arquivos compactados. É nessa seção de configuração da tarefa que nós vamos definir a forma como nós devemos armazenar os dados copiados. Certo? Primeira coisa, vamos definir aqui se nós queremos compactado ou não. Por padrão, ele vem sem compactação. Se nós optarmos por guardar sem compactação, nós vamos ter um armazenamento rápido, porém ocupando mais espaço em disco. Então aqui eu posso escolher entre esses dois métodos de compactação. Um mais antigo, mais popular entre as pessoas que utilizam compactação, e outro mais atualizado, com uma capacidade de compactação maior, que é o 7-zip. Então vamos imaginar que nós queremos compactar com o método 7-zip. Esse método aqui, nós vamos conseguir economizar disco, só que lá na frente, na hora de restaurar, numa eventual necessidade, nós vamos ter que descompactar esses dados. Bom, vamos imaginar que nós queremos então
fazer a compactação. Nós podemos fragmentar. Se um arquivo for, os arquivos de backup forem muito grandes, nós podemos optar por fragmentar esses arquivos aqui em opções de partir, né? O correto talvez devesse ser opções de fragmentação. Aqui nós vamos partir esses discos ou fragmentar esse volume de arquivo, né, em partes de 360, 720 e por aí vai. Esses tamanhos aqui, eles são tamanhos que remetem às antigas mídias de disco, né? Por exemplo, discos 360, 720K, 1.2, 1.44 e por aí vai. Mesmo zip drives e também CD, DVD. E se nós precisarmos definir um tamanho, né, específico que não consta nessa lista, nós podemos vir aqui em tamanho customizado e definir aqui embaixo o tamanho do volume de arquivo que nós queremos. Bom, no nosso caso, nós não queremos fragmentar esses discos e nós vamos dar seguimento então. Opção compactar individualmente. Se nós deixarmos como está, sem habilitar compactar individualmente, o que vai acontecer? Ele vai pegar todos os arquivos que foram definidos lá na origem e vai compactar num único volume de arquivo. Isso vai fazer com que a compactação seja mais ágil, mais rápida. Se nós habilitarmos essa opção, ele vai tornar esse processo mais lento. Por quê? Porque daí ele vai fazer a compactação individualmente, arquivo por arquivo. Tá? E isso também vai impactar na hora de restaurar, que nós vamos ter que restaurar arquivo por arquivo. Aonde está a vantagem desse método? A vantagem é que ele vai permitir nós restaurarmos um arquivo individualmente também. Então, se acontecer o caso de um único arquivo ter problema ou ser corrompido, então nós vamos poder individualmente também recuperar esse arquivo. Mas é uma opção que não é muito aconselhável em função da agilidade do processo. Comentário do arquivo compactado. Quando nós habilitamos a compactação, nós podemos estabelecer aqui um comentário padrão para que a gente possa reconhecer esse arquivo entre os outros arquivos, né? Então, no caso aqui, vamos deixar a opção padrão mesmo, Cobian Backup 11 Gravity. Depois de compactado o arquivo, né, depois que você definiu como esse arquivo vai ser armazenado, você pode definir também um padrão de criptografia. Existem vários métodos, né, que nós temos aqui, com tamanhos de chave e tudo mais. Isso nós não vamos mexer agora porque é uma opção mais avançada, vamos deixar para um próximo vídeo mais avançado também. Exclusões. É neste ponto da configuração da tarefa que nós vamos definir então as exceções. Nós podemos adicionar exceções, né, de inclusão, como por exemplo, logo no início da configuração, nós definimos aqui em arquivos a origem dos arquivos para a nossa tarefa de backup. Aqui em exclusões eu posso dizer o seguinte, olha, arquivos de trabalho é a pasta onde estão, mas em exclusões eu posso dizer que eu quero somente dentro desse diretório, né, eu quero somente cadastro. Né? Posso definir aqui como cadastro e posso definir também, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, vamos continuar aqui, eu quero só cadastro e contratos. Pronto, eu defini que dentro da minha pasta arquivos de trabalho, eu só vou incluir cadastros e contratos, o resto é excludente. Ou eu posso também, vamos apagar isso aqui, pois não, na verdade não é isso que eu quero agora. Digamos que eu quero, por exemplo, todos os arquivos. Então aqui estão configurados todos os arquivos, todos os diretórios, né, todas as pastas dentro dessa pasta arquivos de trabalho serão backupadas. Mas eu me lembro que logo no início eu disse que eu não queria uma pasta chamada eletrônica. Então o que nós vamos fazer? Aqui eu venho e adiciono uma exceção do diretório, né? Por uma razão simples, essa pasta aqui, ela se trata de uma pasta de uso pessoal, ela não tem nada a ver com a empresa. Eu não quero consumir recursos da empresa com coisas pessoais, então eu vou trabalhar uma exceção aqui. Né? Então eu coloco aqui, ó, eletrônica, ou seja, ele vai incluir todos os arquivos, né, e excluir os arquivos da pasta eletrônica, vai tratar como uma exceção. Dentro dessa filosofia, nós podemos também incluir somente determinados arquivos ou determinados diretórios, como eu já falei, ou então eu posso trabalhar, por exemplo, tanto na inclusão quanto na exclusão,
uma máscara. Essa máscara significa que são filtros, por exemplo, de extensão de arquivo. Ou seja, nesse caso aqui, como eu estou adicionando um filtro para arquivos MP3. Então, eu não quero, em hipótese alguma, vou colocar em minúsculo, MP3, eu não quero, em hipótese alguma, que entrem arquivos MP3 na minha pasta, no meu backup, né? Eu quero economizar, eu quero otimizar o espaço em disco que eu tenho para fazer os backups. Então, não vou trabalhar com arquivos de uso pessoal, assim como também não vou trabalhar com arquivos MP3. Eu creio que não seja apropriado, né? Nós podemos adicionar ainda arquivos orientados por tamanho, né? Vocês observem aqui, ó, menor que ou maior que, e também eu posso trabalhar orientando por timestamp, ou seja, marcações de tempo, um arquivo mais novo que ou mais antigo que, e aqui eu especifico, né? Então, essa é a forma de nós trabalharmos as exclusões dentro da configuração da tarefa, ok? Se eu quiser editar, basta selecionar a regra e aqui eu posso fazer a edição, né? Isso serve também para inclusão. Eu vou apagar isso aqui. Aliás, vamos deixar assim, ok? Aqui nós definimos então as exclusões. Na opção Eventos, nós vamos dizer ao Cobian o que nós queremos que ele faça antes e depois do backup. Para isso nós temos aqui em Eventos Pré-Backup o botão para adicionar a opção que nós queremos que ele execute antes da tarefa, e aqui em adicionar eventos pós-backup nós vamos dizer o que nós queremos que ele faça depois de realizada a tarefa. Bom, como que isso funciona? É mais ou menos assim, você tem um banco de dados funcionando, tá? Eu não posso realizar esse backup a quente, então é aqui que eu vou dizer, vou passar a instrução através de um comando .exe ou .cmd ou .bat, nós vamos executar esse comando, dando instruções que o banco de dados pare. Então nós vamos parar ele, e aí nós realizamos a tarefa, e depois de realizar esse backup, nós vamos dar instruções novamente para ele voltar a rodar. Existem várias opções para você executar vários tipos de rotinas dentro do Cobian. Uma outra coisa interessante, né, um evento que você pode adicionar pós-backup, que seria, por exemplo, suspender sua máquina, ou colocar ela em hibernação, reiniciar o computador se der alguma falha ou alguma outra coisa nesse sentido, ou até desligar o computador. Então imagina que você programou um backup para ser realizado às 10 horas da noite, terminou o backup lá por 11, ele desliga a sua máquina. No outro dia de manhã, quando você chegar, você vê que sua máquina está desligada, significa que o backup foi realizado e você economizou energia elétrica. Bem, isso era o que eu tinha para passar sobre eventos. Em avançado, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, sobre essas configurações avançadas, vamos deixar isso para um outro vídeo. Qualquer outra coisa que eu diga já vai assumir um caráter mais avançado, e eu não quero entrar nisso agora. Nessa tela é onde nós podemos ver todos os detalhes de configuração, né, todas as opções de configuração da nossa tarefa. Eu vou ampliar aqui, e aqui nós podemos ter uma visão mais detalhada das tarefas. Então, de tudo aquilo que nós configuramos, esse aqui é o resumo. Novamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, né? E, se puder, compartilhe. A informação, quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.